Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O sentido da política, com Renata Loprete. Renata Loprete, boa tarde, Renata, tudo bem? Todos. Renata, você me ouve? Perfeitamente, Fernando. Então agora sim. Tudo bem? Tudo bem. E por aí tudo certo? Tudo certo. Renata, vamos começar pelo evento que marcou a semana, que é o desabamento do prédio no centro de São Paulo. Um corpo foi encontrado hoje. Quais as implicações que essa tragédia nos mostra, pode nos mostrar a partir de agora? O que essa tragédia pode nos ensinar, né? Porque, infelizmente, muita coisa ruim acontece no Brasil para nos ensinar para que alguma coisa melhore. E o que pode acontecer? Fernando, primeiro você tem o símbolo, né? Para quem se lembra de outros eventos que dá para você fazer alguma comparação, assim, grandes eventos na cidade de São Paulo, assim, você percebe que é uma coisa que vai ficar, aquela imagem vai ficar, é o evento da semana, a imagem da semana, e talvez de bem mais tempo do que isso, que vai ficar como um símbolo de várias coisas ruins, assim, do descaso do poder público, lembrando que aquele prédio pertence à União e estava sob a guarda da Prefeitura de São Paulo, do descaso para com toda essa população que está aí numa situação de vulnerabilidade, para a crise de moradia, né? Tudo isso está simbolizado naquela imagem do prédio caindo e que está na retina de todo mundo ainda na sexta-feira, isso que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira. Na esteira da tragédia, além do que você está narrando aí, das escavações, da busca por vítimas e tal, está a busca de respostas para a crise de moradia, para o déficit de habitação, que é um problema seríssimo na cidade de São Paulo, que é a maior do país, mas que é um problema de outras grandes cidades também. Então você está vendo aí, como sempre a gente assiste nessas ocasiões, um tanto de jogo de empurra, de responsabilidades e, ao mesmo tempo, debates. Eu até estava participando de um hoje, para ver se a gente aproveita, Fernando, isso que você estava falando, o que pode ficar. A melhor coisa que pode ficar é a janela de oportunidade para se discutir maneiras de, pelo menos, encaminhar, se não de resolver esse problema que parece tão longe de solução, né? Quer dizer, a velha discussão sobre que há moradias muito longe do centro, onde as pessoas têm dificuldade de mobilidade para trabalhar e falta toda uma infraestrutura, ou em que medida dá para aproveitar esses imóveis no centro de São Paulo, imóveis que, ao mesmo tempo, muitas vezes demandam reformas reais e custosas. Lembrando que esse prédio que caiu, além de ser um símbolo da arquitetura de uma época na cidade de São Paulo, foi um prédio concebido para ser um edifício administrativo. Quer dizer, as pessoas estavam vivendo ali nas condições mais precárias. Então tem toda essa discussão que resta por ser feita sobre como encaminhar e como resolver a crise de moradia. E também, falando uma coisa importante, que é a seguinte, é como se agregasse um elemento importante num descontentamento geral que a gente já está vendo em todos os setores, detectado pelas pesquisas, uma coisa de um desalento, de um mau humor, que tem a ver com a cidade, mas que tem a ver com a situação do país, com a demora para a recuperação da economia. Isso é todo um quadro que a gente pode ter certeza vai ter um impacto na campanha eleitoral que está para começar, que já está em ritmo de pré-campanha. Então é por isso que eu acho que esse evento fica aí como símbolo da semana e a gente vai falar dele por um bom tempo. E também chama muita atenção uma tentativa de criminalizar os movimentos que lutam por moradia, os movimentos que deveriam fazer parte da solução, alguns pensam que estão fazendo parte do problema, né? É verdade, e essa discussão complexa, Fernando, porque ao mesmo tempo que esses movimentos surgiram de uma demanda real, legítima e da cobrança
para que o poder público assuma uma responsabilidade que é dele, porque moradia é um direito garantido na Constituição, precisamos lembrar disso. Também outras discussões complicadas precisam ser feitas, né? Quando você conversa com as autoridades, quando você conversa com os entes envolvidos nessa negociação, você descobre que nos próprios movimentos existem alguns que, de fato, vinham tratando essa questão de uma outra maneira, como um negócio imobiliário como outro qualquer. Né? Pessoas que, na hora que as coisas dão errado, fogem das suas responsabilidades, não são encontradas nem mesmo para prestar depoimento. Né? Então, de fato, as duas preocupações precisariam existir. A preocupação de não criminalizar os movimentos como um todo, e principalmente não criminalizar as vítimas do que aconteceu, né, Fernando? E, ao mesmo tempo, promover uma discussão para ver quem é que está aí se aproveitando dessa situação. Agora, Renata, sobre o julgamento do foro privilegiado pelo Supremo Tribunal Federal, houve uma definição e, consequentemente, dúvidas, questionamentos, ou seja, o assunto não vai se esgotar agora. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já determinou a instalação de uma comissão para discutir uma PEC, que é a PEC do foro. Qual é o sentido disso tudo? Fernando, você tem toda a razão de colocar o julgamento do foro aí no nosso fechamento da semana, porque, do ponto de vista da política, é o evento que terá mais consequências, tá? O julgamento do foro foi concluído esta semana, depois de se arrastar por um ano, várias sessões, mais de um pedido de vista, e foi concluído da seguinte maneira: houve, de fato, a imposição de um limite real para o foro privilegiado de deputados e senadores. Eles agora só poderão fazer uso do foro durante o período do mandato e para, fatos, crimes relacionados ao mandato. Isso já é um movimento positivo, isso já é uma coisa a ser comemorada, porque, de fato, o nosso problema principal é o da amplitude do foro. Né? Isso foi resolvido no julgamento dessa semana, a coisa começou a andar, mas na própria discussão do julgamento, nas discussões paralelas que aconteceram ali no plenário, e agora nessa iniciativa que você mencionou, do presidente da Câmara, dos presidentes das duas casas do Congresso, de colocar para andar essa emenda que propõe uma limitação muito mais ampla, porque essa emenda constitucional ela extingue o foro para quase todo mundo que não sejam os presidentes dos poderes, basicamente. Né? A motivação dos congressistas, ela pode não ser a mais nobre, certamente não é, Fernando, porque basicamente é uma resposta deles. Vocês querem limitar o nosso foro? Então vamos fazer isso para todas as autoridades que dispõem de foro, que são muitas, mais de 55 mil, e elas não estão só no Legislativo, elas estão no Executivo, elas estão no Judiciário, elas estão no Ministério Público, elas estão por todo o país, elas não são nem só autoridades federais. A motivação dos parlamentares pode não ser boa, Fernando, e eu mesma tenho dúvidas se, apesar de eles terem muita vontade de colocar isso para andar, eles vão conseguir dar uma conclusão para essa emenda constitucional neste ano. Por quê? Todo mundo sabe que quando existe uma intervenção federal, não se pode votar emenda constitucional no Congresso. Então pode se movimentar, mas não pode bater o martelo. Exatamente. Exatamente. Então, o que os parlamentares estão falando? Que eles poderiam criar uma janela, promover uma suspensão muito temporária, muito rapidinho da intervenção federal para fazer essa votação. Como aquela proposta para a reforma da Previdência que não aconteceu. Exatamente, Fernando. Tudo pode acontecer nessa vida, mas a gente sabe que daqui para frente é muito difícil qualquer coisa ser votada no Congresso por causa da campanha eleitoral. Tudo isso para dizer o seguinte: a gente não sabe se vai acontecer, a motivação dos parlamentares pode não ser a melhor, mas a gente tem que ter como norte, como objetivo, seguir nesse caminho de restringir o foro privilegiado, não só do ponto de vista de quando os parlamentares podem usá-lo, mas do ponto de vista, principalmente, do número de autoridades beneficiadas, Fernando, porque essa é a nossa diferença real em relação ao resto do mundo. Se você olhar, a maior parte dos países promove, dá alguma proteção especial
para um grupo muito restrito de autoridades que tem uma exposição muito específica mesmo ao chamado risco jurídico, digamos assim. Agora, qual é a nossa especificidade, Fernanda? No que a gente é uma jabuticaba? Na quantidade de gente que tem foro, nessas 55 mil pessoas que têm foro privilegiado. Então, qualquer iniciativa que pelo menos promova essa discussão, vamos seguir limitando o foro privilegiado, é uma iniciativa positiva e a gente merece discutir. Sem dúvida nenhuma. Renato, obrigado mais uma vez, bom final de semana e até sexta-feira que vem. Ótimo fim de semana para todos, eu é que agradeço. Fernando, abração. Hey, 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 hey.